E vamos seguir aí pelo Instagram mesmo, tá? Vamos em frente, não é mesmo? Mas o Facebook meu hoje aqui tá estranho. Não tá ninguém logado nele. O que acontece, hein? Alguém tentou entrar no Facebook aí para dar uma olhada, gente? O que será que acontece? Bom, que pena, né, o Facebook. O Motoca pelo Mundo falou, é verdade, para um Serra Azul é uma bruta aventura, para outros uma volta ao mundo. Falou tudo, né, Ed? Falou tudo mesmo, viu? E o J. Gonçalves está dizendo, Ed, Fefe, muito corrido esses dias aqui, mas estou acompanhando tudo. Então. Isso mesmo. Casal Trip Motos está aqui com a gente. Boa noite, amigos. Casal Trip Motos, Jefferson, querido amigo de Balneário do Camboriú. O Fred Almeida 1. Fred. Lá do Presidente Prudente, motociclista com Cristo. Um abraço grande. Motociclista com Cristo, grande abraço a todos os irmãos. O Ariomar Schultz está falando que não tem link no Face. Não tem link? Não. Tá fora, Tutu. O J. Gonçalves tá fora. Vou só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Já começamos. O que acontece? Eu não sei, porque não estou fazendo nada de diferente. Ué. Só um segundinho, gente. Eu tô zerando, desliguei e vou ligar o celular de novo. Que às vezes é alguma falta de conexão, mas o Wi-Fi aqui em casa tá tudo certo. Não, mas aqui tá. Tá tudo funcionando. Coisas eletrônicas, não é mesmo? Às vezes funciona. Uhum. O Fernando, lá de Belo Horizonte, está dizendo que boa noite, Tutu, Marcita. Oi, e a todos da live em trânsito, diretamente de Torres, Rio Grande. Delícia, hein, Fernando? Após um belo giro pelas serras catarinenses. Chegaram já em casa? Não, não? Aí? Ele está em Torres. É em Torres? Tá voltando então. Tá voltando. Você não quer dar um tempo aqui também? Depois você começa de novo, tudo? A Fernanda diz que o Facebook não tem link. Eu tô tentando resolver, Fernanda. Aí, só um minutinho. Vai dar tudo certo. Por que será, né, que o Facebook não tem link, né? Estranho, né? Que ligações. No Face é Ernesto Rossi. No Face Ernesto Rossi, tracinho Tutu Rossi, no Facebook. Vamos ver agora. Vamos ver? Ao vivo. Olha lá, parece que tá dando certo agora. Acho que sim. Vamos ver, né? A Marcita, dá uma olhada no Facebook. Se não deu conexão, não sei o que fazer, não, porque não estou fazendo nada de diferente. Que coisa, hein? Será que você não está conectado? Não estou. Eu acho que ainda está com problema, viu? Faz aqui só então, tá bom. Não está ao vivo no Face, acho que a Fernanda está falando. Hein? Não está ao vivo no Face. Não está, mas eu coloquei ao vivo e não vai. Não sei o que acontece.
O que será, né? Que pena, gente. Só isso aqui. Olha, o mar não tá dando. É. Vou desligar então. Aqui. Não, já vamos lá, gente. Tá. É que eu gostaria que. Que pena que o Facebook não tá dando, né? Que coisa, viu? Não sei o que pode ser. Deixa eu ficar olhando. Só vejo aqui o Facebook. Faz aqui, eu vou olhar. Fotos, localização. Bom. Bom, vamos lá. Não sei. Eu vou deixar ligado aqui. A Marcita vai ver se consegue no Facebook aqui ao vivo. Aqui, peraí. Aqui a descrição. Bom, vamos lá então. Vamos começar então, pessoal do Instagram. É uma pena, gente, o Facebook hoje não tá dando link, né? Bem, a Marcita vai ter, a Marcita é craque, às vezes ela consegue. Tá ao vivo aí, tá, Maré? Mas não aparece nada, não dá link. Bem, vamos lá então. Notícias que eu acho muito legal, né? Setembro, mês de setembro passado, recorde na produção de motos, segundo, né, a Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Ciclomotores, com 105.046 motos produzidas, né? Uma alta em relação ao mês de agosto de 6,8%. E em relação a 2019, a setembro de 2019, um aumento de 13,1%. Então batemos aí o recorde aí na produção de motos no mês de setembro, durante a pandemia, hein, gente? Estamos batendo o recorde de fabricação de motos que estão saindo da linha de produção, indo para as lojas e na mão de um novo motociclista aí, com uma nova moto. Então essa é a primeira informação que eu gostaria de passar para vocês, porque é muito legal informar que o setor do motociclismo, né, está em ascensão, está em crescimento, está a todo vapor, né? Mesmo com as dificuldades que nós estamos enfrentando, né, no mundo está enfrentando devido a esta pandemia, mas o motociclismo vem em aquecimento, né? Muitas motos aí na estrada, que nós estamos volta e meia fazendo algumas viagens. Nesse final de semana fomos participar de um evento organizado pelo Márcio Rodrigues, Motoca, Papo de Motoca, né? Um almoço em Piracicaba, que reuniram, diversos motociclistas de vários estados. E na estrada nós víamos muitas motos. Significa que o pessoal está na estrada, está rodando, e as fábricas estão fabricando e estão vendendo, né, suas motos. Recorde em setembro de vendas de moto, 105.046 motos. O outro recorde anterior, neste ano, tinha sido em março, com 102.865 motos. E agora em setembro, mais de 105.000 motos produzidas, né, pelas fábricas aí do Brasil. Parabéns então às fábricas de motos, né, ao público que estão comprando as motos, e ao motociclismo, que está ficando cada vez mais forte, né, está ficando cada vez maior, né? Então tá aí uma notícia boa, né? Uma outra notícia que eu acho que é muito interessante: vocês estão sabendo sobre as regras da CNH, né? Carteira Nacional de Habilitação, não é mesmo?
Então, em 14 de outubro agora, o presidente ele assinou, dia 13 de outubro o presidente assinou, né, todas essas novas alterações e saiu no Diário Oficial no dia 14 de outubro. E agora tem um prazo de 180 dias, né, de fato, após a publicação no Diário Oficial, para entrar em vigor. Então, daqui 6 meses, ou seja, dia 14 de abril de 2021, então estará, né, em vigor as novas regras aí da CNH e de pontuação. O que mudou? Algumas coisinhas só, eu não quero ser repetitivo, porque muita gente já sabe, mas sempre tem algumas informações importantes para nós que dependemos para dirigir, obviamente, de uma carteira nacional de habilitação, de uma CNH. Aqueles que têm abaixo, menos de 50 anos de idade, a carteira de CNH agora é válida por 10 anos. De 50 anos de idade até 69 anos de idade, a carteira deve ser renovada a cada 5 anos. E aqueles que têm 70 anos ou mais, a cada 3 anos terá que ser renovada a carteira, né? Então, menores que 50, 10 anos, de 50 a 69 anos, 5 anos, e acima de 70 anos ou mais, 3 anos, então, a renovação, né? Pontos na carteira no período de 12 meses, né? 40 pontos, né? Então, antes eram 21 pontos, lembra? Agora vai mudar para 40 pontos, né? Para quem não tiver nenhuma infração gravíssima, aquela gravíssima de 7 pontos. Se no período de 12 meses você não tiver nenhuma infração gravíssima, então você pode somar uma pontuação até 40 pontos. Se você tiver uma infração gravíssima no período de 12 meses, então você pode ter até 30 pontos na carteira, né? E se você tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, né, no período de 12 meses, então aí você vai ter somente 20 pontos de tolerância, tá bem? Então, sem nenhuma infração grave, 40 pontos, né, que você pode ter na carteira. Com uma infração grave, 30 pontos. E com 2 ou mais infrações graves, 20 pontos, num período de 12 meses. Né? E cada 12 meses, aquela multa, ela desaparece do sistema, começando então, novamente. Então, a cada 12 meses, a multa, então, ela é caducada, né? Ela some, né? Então, é por isso que é no período de 12 meses, tá bom? Estas regras, né, dessas pontuações que eu estou passando para vocês, ela não abrange condutores profissionais, né, que passarão a ter 40 pontos, né, ter uma tolerância até de 40 pontos no limite da sua carteira, independentemente da infração cometida, tá bom? Então, isso para motoristas profissionais. Agora, se você colocar lá no Detran, na Contran, a definição do que é um motorista profissional, você vai encontrar lá, que é bem complexo, não é trivial, porque tem várias coisas, ele precisa ter um vínculo empregatício, CLT, etc, etc. Então, precisa ter carteira C, D ou E, tem algumas especificações que caracterizam, que definem o que é um motorista profissional, tá bom? Uma outra coisa, capacete sem viseira ou óculos de proteção, antes era uma multa gravíssima, agora passa a ser uma multa média, se pegar sem a viseira ou a viseira erguida e sem o óculos de proteção. Então passa a ser uma multa média e não mais gravíssima como é atualmente, né? Então antes eram 7 pontos, multa gravíssima, agora passa a ser 4 pontos, multa média, tá bem? Quem reprovou na prova, teórica ou prática, depois que sair o resultado, você só poderia fazer nova prova após 15 dias. Tinha que esperar mais 15 dias. Com essa nova regra, não precisa esperar mais.
Você já pode fazer a prova teórica ou prática naquela que você reprovou imediatamente depois, né? Logo em seguida que saiu o resultado. Não precisa esperar mais 15 dias. E também a retirada da exigência da prática no período noturno, que é obrigado, né, ter práticas em pilotagens no período noturno, né? E agora não vai precisar mais esta obrigatoriedade, tá bem? E multas leves e médias, seja aplicada advertência por escrito, no lugar de multa, caso o condutor não tenha cometido nenhuma infração num prazo, né, num período dos últimos 12 meses. Ou seja, se você está há um ano sem uma multa, 0 pontos na carteira, se você levar uma multa leve ou média, esta multa poderá ser revertida em apenas uma advertência por escrito, e não uma multa em si, apenas uma advertência. Bom, esses são alguns pontos, né, de alteração aí na legislação da Carteira Nacional de Habilitação, beleza? Eu achei muito legal passar essas informações para nós, porque a gente está numa transição aí de leis, e para nós motociclistas, né, é sempre muito importante estar atento às mudanças, não é mesmo? Tá? Bem, então, e agora uma curiosidade. Eu estava, nas últimas 2 lives, eu falei sobre Machu Picchu não é só Machu Picchu, lembra disso? E também falei de roteiros para o Peru, né? E, cadê aqui? Deixa eu achar aqui. E uma das eu estava lendo hoje, que eu sou muito curioso, vocês sabem, né? Descobriram lá, sabe as linhas de Nazca, lá no Peru, no sul do Peru? Aqueles desenhos de aves, de bichos, que dá para você ver melhor quando você está passeando de avião lá em cima, para você olhar aqueles geoglifos, né? Enormes de centenas e centenas de metros de tamanho, né? Agora, eles descobriram, eles estavam melhorando o acesso ao mirante, e nesse mirante natural, na parte terrestre, é onde você consegue olhar parcialmente essas figuras lá na linha de Nazca. E próximo à rodovia Pan-Americana, eles estavam melhorando esse acesso a esse mirante, que é uma montanha, e a hora que eles estavam fazendo escavações para melhorar a rampa de acesso, eles começaram a se deparar com algumas formações que não eram naturais da montanha em si, né? E aí eles pegaram um drone e começaram a fazer filmagens do que poderia ser aquela formação que estava, e é uma montanha também que tem areia, né? E que estava escondida, gente. Escondida, então descobriram um novo desenho no começo deste ano, lá em Nazca. E o desenho parece um gato, parece um puma, uma pantera. Ele está de lado, olhando de lado assim, olha. Olha aqui o que descobriram lá. Aqui, ó. Dá para ver aqui? Olha aí, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó a cara aqui do gato, do puma. Aqui é a rampa de acesso, aqui é uma passarela, ó. Então as pessoas vêm andando aqui, né? Tá? E sobe aqui é o mirante. E aqui é uma passarela. E aí eles descobriram esta formação aqui, olha, que é o desenho de um gato ou de uma pantera. Tá em foco aí, Marcita? Dá pra ver? Tá certo. Tá vendo? Uhum. Então ele tem 37 metros aqui, olha, de comprimento, de tamanho 37 metros. Então essa é a nova descoberta agora, em 2020, lá próximo à linha de Nazca, né? Na cidade de Nazca, no sul do Peru. Não é uma coisa fantástica? E essas linhas, gente, de Nazca, elas datam a sua construção por esses povos que habitaram o sul do Peru de 200 anos antes de Cristo a 100 anos antes de Cristo. Então é milenar, né? Então essas linhas, esses povos já estavam habitando essa região aí do sul do Peru, né? Antes de Cristo, ou seja, 200 anos a 100 anos antes de Cristo, dessa data, né? E as primeiras descobertas das linhas de Nazca foram em 1927.
Então, de 1927 para cá, é que foram descobrindo esses geoglifos, né? De N formas, de aves e animais, né? E agora, no início deste ano, recente agora, acabaram de descobrir mais este puma, mais este gato lá na linha de Nazca. Então, para quem gosta de gato, né? De felinos, é mais um motivo para ir para o Peru, né? Tá certo? Só que esse é pequeno, tem 37 metros, dá para ver ele do chão, né? Tá vendo? Da parede dessa montanha aqui, tá? Então, não é impressionante? E eles acreditam que vão descobrir mais. E agora eles estão fazendo um monitoramento por drones. Em toda aquela área de Nazca, eles estão filmando, fazendo filmagens com drones, e eles acreditam que vão achar outros tipos de desenhos também agora. Eles se animaram, né? Que acharam mais um agora. Pensou, gente? Isso aqui data do século 200 anos antes de Cristo, e agora no século 21 estão achando ainda desenhos, né? Poxa, impressionante. Eu achei isso demais. Como eu estava falando do Peru para vocês, né? Eu falei, tem tudo a ver, então, falar dessa descoberta dessa nova linha, desenho, né? Que é um puma, um gato. Eles acham que está mais para um gato. Próximo à cidade de Nazca, lá no sul do Peru. Tá bom? Bem, legal, né? Só tô meio triste que o Facebook hoje... A Fernanda falou que o Facebook não está funcionando, está fora do ar, segundo o anúncio do Google hoje. Gente, então vamos lá. Então, que pena, eu não sabia disso, né? Não sabia mesmo. Mas desculpa. Bom, avisa aqui. Agora, já que eu estou passando informações, né? Que a gente já conversa, conversaremos sobre o tema da live de hoje, né? Que é motoaventura e mototurismo. Nós temos um amigo, o Alexandre Souza. Ele montou um clube, né, para motociclistas aqui em São Paulo, no bairro do Butantã, né? E esse clube, agora ele está com um projeto muito legal, Espaço São Paulo, dedicado ao mototurismo, motoaventura, gastronomia e arte, né? O projeto que ele vai lançar agora vai começar dia 31 de outubro, nesse mês, né? No dia 31 de outubro, o projeto Mototurismo durante e pós-pandemia. E com nossa senhora, com muita felicidade, né? Com muita alegria e honra, eu fui convidado a dar uma palestra no dia 31 de outubro agora, lá neste clube que chama Dogos Clube. Dogos, D-O-G-O-S Clube, tá? Então, será num sábado, a partir das 15 horas, neste clube, que vocês entrando no Google, né? Dogos Clube, vocês verão então o endereço, e eu vou passar o site aqui para vocês, que o Alexandre já me encaminhou e disse que já está ativo, com a palestra que eu vou então proferir no dia 31 de outubro, lá no Dogos Clube, que eu vou falar sobre superando desafios numa longa viagem de moto. Olha aí que legal, né? Então, vai ser uma palestra com esse tema, e também nós vamos falar depois de viagens, de roteiros de 2021, tá bem? E vamos divulgar o motociclismo. Então, aqui eu vou passar o link para vocês do clube, né? Do Dogos. Tá vendo aqui? Olha, Marcita, vê se tá em foco. Aqui tá certo. Dogos Clube /evento /palestra Tutu Rossi Então, esse aqui, entre lá no site, gente, desse link, www.dogosclube /evento, né, palestra Tutu Rossi. Então, esse aqui é o link, então, do evento que vai começar no dia 31 de outubro, e terão lá muitos eventos. Sábado, sexta-feira, depois vai passar toda a agenda do calendário de palestras. Muita gente renomada no motociclismo irão
irão também proferir suas palestras lá, tá bem? O Alexandre Souza depois vai passar todos esses detalhes no site, né, do Dogos Clube, para vocês então terem um acompanhamento e uma participação das palestras. E lá tem uma área muito legal para palestrantes, né? É que você pode ver no Instagram mesmo. Aqui é Marcita aqui. E também acompanhar e participar das palestras, né? Que lá serão proferidas. Então tem um ambiente para o motociclismo. É um clube, né? Então vamos nos associar lá a esse clube, Dogs Clube, e vamos divulgar o motociclismo. Vai ter muitos assuntos, né? Como o Alexandre falou, né? Mototurismo, motoaventura, gastronomia, artes, todos voltados também ao universo do motociclismo. E agora ele está com esse projeto, né, que está em lançamento agora, Mototurismo durante e pós-pandemia. Olha que interessante, que legal a gente conversar um pouco sobre motociclismo neste momento que nós estamos passando, né, de pandemia, e o que nós estamos fazendo para a gente se adaptar a essa realidade, né? E eu estou rezando todos os dias para que isso termine o quanto antes, tá bom? Bem, então tá aí, minha palestra será no dia 31 de outubro, né? A partir das 15 horas, das 17 horas, das 3 da tarde, das 15 horas. A minha palestra vai começar às 16h30, às 4h30 da tarde do sábado, do dia 31 de outubro, lá no Dogs Club. Obrigado, Antônio. O Antônio, ele colocou aqui todo o endereço. Obrigadão. Obrigado, sempre Antônio. tem, né? Aquele que ajuda demais. Você pode olhar aqui. Que a Marcita colocou aqui o Instagram, né? No meu celular aqui. Tá aqui, ó. Aí você vai vendo. Eu tô aqui. Marcita aqui. Só vou melhorar aqui. O Jean da Renius falou, Tutu, qual o seu verdadeiro nome? Bateu a curiosidade. O meu verdadeiro nome, Ernesto, com E, Silvio Rossi Júnior. Este é o meu verdadeiro nome. Agora, o Tutu Rossi não deixa de ser meu nome, porque quando eu nasci, o primeiro dia no hospital, eu ainda estava no hospital recém-nascido, os familiares foram lá me ver, né? Porque antigamente as famílias iam no hospital quando nascia alguém da família, né? E no hospital já me deram o apelido de família de Tutu. Então o Tutu, em todos os dias da minha vida, ele vem me acompanhando, que virou quase um nome próprio. Por isso que eu uso até hoje Tutu Rossi, porque se eu falar para os meus familiares quem é Ernesto, eu tenho certeza que eles não vão saber quem é. E se falar Tutu, todo mundo vai saber. Então Tutu virou quase um nome próprio, embora é um apelido, né? Mas que vem já comigo desde quando eu nasci. Mas o meu nome é Ernesto Silvio Rossi Júnior. Olha que nome chique também, né? Não? E Ernesto é um nome forte, né? É o nome do meu pai. Meu pai é Ernesto Silvio Rossi. Só que o Silvio dele era com Y. Meu pai já faleceu uns 3 anos atrás. Por isso que eu sou Júnior. Ernesto Silvio Rossi Júnior. O Tutu Rossi. Né? Tá bom? Bem, motoaventura e mototurismo. O que acontece? O motociclismo, né? Vamos falar um pouquinho desse tema e eu gostaria muito que vocês me ajudassem, que vocês trocassem uma ideia. Se continuar, o motoca pelo Ed está falando aqui, Tutu, o Alexandre comentou que sou vice-presidente desse clube. Não, ele está perguntando. Eu não sei como é que é o negócio. Tutu, o Alexandre comentou que sou vice-presidente desse clube. Sério? O Ed, não comentou, não. Puxa vida. Bom, tá vendo? Cada surpresa aí, você também tá em todas, hein, Ed? Nossa senhora, o homem, olha, podia se candidatar a vereador, velho. Você ia ganhar, não é possível, não, porque tudo que eu vou, você já tá lá. Mas é incrível, viu? O Ed Motoca pelo mundo, eu tô falando aqui, pessoal. Esse daí, olha, é nosso companheiro de viagem. Ele tá contribuindo muito com o motociclismo e é o nosso parceiro de viagem para 2021, né? Atacama em janeiro e março, que nos acompanhará nessa viagem, né? Nos ajudando em tudo,
porque ele é parceiro da BR Travel Company, Tutu Rossi Mototurismo, né? Então, janeiro e março, nós já temos datas aí. Janeiro já está quase concluindo as vagas, temos apenas mais 4 vagas, tá? Do dia 3 ao dia 18 de janeiro, de 6 a 18 de... Não, de 3 a 18 de janeiro e 5 a 20 de março. Atacama junto com o Passo de São Francisco, que é um dos mais lindos da América do Sul, né? E abril nós faremos o Uyuni, Salar do Uyuni, juntamente com a Atacama, tá? Isso aí em abril. Também em agosto a Transamazônica. E queremos também, novamente, uma previsão de viagem para novembro. Faremos novamente Atacama com o Passo de São Francisco ou com algumas modificações, tá certo? Então, 2021, muitas previsões de viagens e, obviamente, vamos torcer demais, gente, meu Deus, para que tudo volte ao normal, né, o quanto antes, tá bem? Que a gente tá precisando realmente voltar a fazer tudo como nós fazíamos, ou melhor, né, agora, né? Vamos fazer melhor até, né, do que antes, tá certo? Bom, o motociclista, ele vem à procura do quê? Quando você pensa em ter uma moto ou porque você gosta de moto, qual é o motivo, né? Por que o que eu estou falando? A questão é, você tem moto para se aventurar, né? Superar desafios, ou você tem moto para desestressar, para você dar um passeio. Enfim, nós temos hoje motociclistas de tudo quanto é tipo de jeito, não é mesmo? Aqueles que gostam de ter a moto na garagem, ele gosta de ter moto, mas na garagem. Aquele que gosta de ter moto, mas para uma pequena viagem, um pequeno passeio. E aqueles que gostam de moto para fazerem viagens realmente longas, né? Então, dentro deste universo de gostos e de vontades, né? Nós temos a busca, queira ou não, gente, de emoções, né? Todos nós, devido aos nossos sentidos, nós procuramos sensações, né? Procuramos sensações. E a moto é um dos meios de transporte que nos oferece coisas que outros tipos de transporte não oferecem, que é especificamente o que a moto nos oferece, pelo fato de estarmos viajando em cima de uma moto, né? É um meio de transporte que nos fascina, que nos apaixonamos e que fazemos até um estilo de vida, né? Com ela. Então, o tema de hoje, se é um turismo ou se é uma aventura, ele está muito atual, porque ambos vêm crescendo muito mundialmente. E eu vou dar alguns exemplos, então, do que seria talvez um pouco de aventura e um pouco mais de uma viagem mais tranquila, né? Com uma assessoria, com uma infraestrutura, com apoio, com guia, né? Então nós temos hoje pessoas que de fato querem grandes emoções, grandes desafios, grandes viagens, né? E aí, queira ou não, vai ter uma pitada de aventuras, né? Bem, a questão do gosto e das sensações, o frio, o calor, né? A comida diferente, a cultura diferente, a língua diferente, tudo isso daí são motivos que nos fazem viajar, mas principalmente viajar com moto. Então observe que a moto é o meio fundamental na questão do que você está querendo fazer, né? Então a busca das suas sensações, né? Viajar de moto, segundo uma pesquisa que fizeram, eu achei muito interessante. Para quem quer mais detalhes sobre uma pesquisa que fizeram com 428 motociclistas. Essa pesquisa, ela saiu, é uma pesquisa científica, ela está embasada em estudos qualitativos e quantitativos e em estudos estatísticos, né? Não vou entrar muito em detalhes nessas questões mais científicas, mas é um estudo que eu diria que foi muito bem feito e com uma amostragem de motociclistas
bastante significativa, porque ele entrevistou mais de 400 motociclistas, né? Segundo a visão deles, do que eles achavam, né? O tema da pesquisa dele foi o mototurismo e a sua relação com o turismo, o mototurismo, a sua relação com o turismo de aventura e o ecoturismo, né? Essa viagem mais voltada à natureza, né? Então, ele levantou várias informações sobre mototurismo de aventura, que é o tema hoje da nossa conversa, por isso que eu quis trazer também alguns dados científicos para vocês, e não ficar somente na questão do bom senso, né? Do achômetro, nós pelo bom senso achamos isso, achamos aquilo. Isso é legal, porque a definição de aventura requer um bom senso, porque para uma viagem pode ser uma grande aventura e para outro, às vezes, não significa nada. Não é mesmo? Então, é uma questão muito subjetiva. Então, eu trouxe alguns dados de pesquisa científica sobre esse assunto, né? O autor dessa pesquisa é Carlos Eduardo de Almeida Ramoa, versão online da revista Turismo, Visão e Ação. Então você tem uma revista Turismo chamada Visão e Ação, uma revista online, e nessa revista você encontrará este artigo do qual eu estou tirando essas informações, né? Tá? Então, é do Carlos Eduardo de Almeida Ramoa, tá bom? Para quem quer anotar o título do artigo, o mototurismo e a sua relação com o turismo de aventura e o ecoturismo. Então, de 2019, recentemente, do ano passado, então os dados estão super recentes e atualizados, não é mesmo? Com 428 motociclistas pesquisados, né? Entrevistados, tá bem? Bom, seguindo essa questão da motoaventura e do mototurismo, né? Seja um ou seja outro, no meu entender, Tutu Rossi, é um estado de espírito. É um estado de espírito. Às vezes, você está a fim de se aventurar um pouco. Um exemplo, quando eu fiz a Transamazônica. Vocês classificariam uma viagem sozinho pela Transamazônica como um mototurismo de aventura? O que vocês acham? Você fala assim, eu vou para a Transamazônica, eu vou fazer inteirinha a Transamazônica e vou fazer sozinho. Vocês acham que da minha parte foi uma aventura ou foi algo que não é classificado como uma viagem de aventura? É uma viagem comum, é uma viagem segura, é uma viagem que não tem muitos desafios, etc, etc. Mas é claro que é uma aventura, né, gente? É um grande desafio para mim ir para um lugar que eu nunca tinha ido antes, por exemplo. Então, estou definindo, ao meu ponto de vista, o que foi fazer uma viagem de moto aventura, né? Eu estou dando exemplo a Transamazônica. Por quê? É o desconhecido, é as coisas que nós ouvimos, né? Os perigos que lá existem, né? O fato de você também não ter ninguém ao seu lado é um grande desafio. Você tem que vencer, então, essa questão da zona de conforto e realmente saber os riscos envolvidos. Toda aventura tem um risco envolvido, não é mesmo? Né? A questão também da malária, dos insetos que tem lá, que você poderia pegar malária, não é mesmo? Comida, dormir, tudo um grande desafio. A própria lama, quando chove, aquilo lá, né? Será que você iria conseguir, numa situação difícil, superar as dificuldades? Então, observe que antes da própria viagem, eu já estava me aventurando, pelo fato de já estar planejando esta viagem, né? Então, esta para mim foi uma viagem de aventura, devido a todas as questões envolvidas para fazer essa viagem, né? Um outro exemplo que eu posso passar para vocês é também sobre a carreteira austral no Chile, né? Carreteira austral no Chile. Você tem lá, são 1.300 quilômetros da carreteira austral, 700 com rípio, com estrada de cascalho, pedra, terra, valeta. E esses 700 quilômetros
dentre esse trecho, existem enormes desafios na carretera austral. Então, não deixa de ser também uma viagem de aventura quando você vai para a carretera austral, devido às situações do quais você irá se deparar. O frio, né? O frio, porque você estará na Patagônia, então, dependendo do mês que você vai, você, além do vento, você está em estrada de ripio, vento, chuva, às vezes um frio absurdo, né? Então, você já tem um próprio desafio da natureza lá, que já se torna, então, um ponto de aventura muito grande, não é mesmo? O que mais vocês... Por exemplo, a Ruta 40 na Argentina, né? A Ruta 40 são 5.200 quilômetros de extensão, desde o sul até o norte da Argentina, né? Dentre esses 5.200 quilômetros, você tem partes da Ruta 40 de extrema dificuldade. E a Ruta 40 passa um dos pontos mais altos da América do Sul também, lá próximo de Los Cobres, mais no norte, perto de Salta, perto de Cati. Na verdade, vai dar uns 100 quilômetros para frente da cidade de Cati, né, que eu já falei numa live sobre essa cidade de La Poma, né? Seguindo La Poma para frente, você vai subir lá a quase 5.000 metros de altura, tudo ripio. Então, muito difícil o acesso para motociclistas lá. Então, você tem partes da Ruta 40 extremamente desafiadoras, que não deixa de ser uma grande aventura na viagem, né? Então, nós temos aí a Carretera Austral no Chile, a Ruta 40 na Argentina. Nós, no Brasil, temos várias rodovias que requerem um pouco de aventura. Transamazônica, a rodovia Fantasma, que é a BR-319, que vai de Porto Velho a Manaus, não é? Não é mesmo? Que está sendo asfaltada agora. Tá? Temos a Estrada da Morte na Bolívia, não é mesmo? O sonho de muita gente é fazer a Estrada da Morte na Bolívia, que também é um grau de adrenalina aí, né? Uma viagem dessa. O próprio Canyon Del Pato, que eu falei na segunda-feira passada, sobre os desafios até chegar no Canyon Del Pato, no norte do Peru, tá? A 600 quilômetros ao norte de Lima, tá? E também a próprio vale do rio Cañete, né? Tá certo? Até chegar lá, naquela região que nós temos também o Canyon, né? O Canyon, que você faz todo o trajeto do Vale do Rio Cañete, também lá no Peru, que é muito interessante. Então são grandes desafios devido à estrada, devido às montanhas que tem desmoronamento lá toda hora, que cai pedras mesmo, né? Tem o frio, tem a chuva, tem a lama, tem a própria estrada que é estreita e às vezes caminhões. Que é aquela na Bolívia, né? Aquela boleira do Venitra. Tem a Marcita está lembrando bem, que tem aquela que você está no sul da Bolívia, no Salar do Uyuni, e você vai para o Atacama, mas só que você vai lá por Olacue, né? Aquela cidade do qual você vai tudo por ripio, por estrada de terra. Ali são 500 quilômetros de um grande desafio também, né? Então, assim, emoções é que não faltam para aqueles que querem um pouco de aventura, não é mesmo? Então, eu classificaria um pouco, né, uma viagem de moto-aventura dentro desse contexto, né? Das dificuldades do desconhecido, da falta de infraestrutura, às vezes em lugares remotos que você tem, e os grandes desafios que você vai ter que enfrentar. Não tem como, faz parte, né, da onde você está passando, do local. Não tem como você não ter os desafios. O próprio local em si já é um desafio, não é? Então, você fez a pergunta, né? O que é uma viagem de aventura? Sim. O Carlão XL... Ô, Carlão, querido amigo! Eico. Ele está dizendo que viajar de moto é sempre uma aventura. Seja 100 quilômetros ou 5.000. Sempre será aventura. O que importa de verdade é seu espírito. Olha aí. Eu não gosto de viajar sozinha. Tá bom, cara. Você está falando que para ele é o seguinte. São as definições de cada um, né, gente? Ainda há pouco eu falei que
andar de moto é um estado de espírito. Você ser motociclista é um estado de espírito, não é? E para o Carlos Martins, nosso querido irmão da ilha de Veracruz, perto de Salvador, né? Do 100% motociclista e do Motoclube Resiliência. Eu estou citando isso para mostrar a experiência como motociclista que o Carlão é, né? Viveu a vida inteira em cima de uma moto, é presidente de motoclube, então ele entende muito desse universo de motociclismo. E segundo a opinião do Carlão, do Carlos Martins, viajar de moto sempre vai ser uma grande aventura, seja 100 km ou seja uma viagem de 5.000 km ou mais, não é mesmo? Tá? Isso temos que respeitar e, obviamente, a definição que é feita por cada um, não é mesmo? Então, eu respeito muito a opinião de todos vocês. Eu estou dizendo, talvez, o que para mim representaria um pouco a palavra aventura, né? Essa questão dos desafios, a questão do desconhecido, a questão das regiões remotas sem nenhuma infraestrutura, o frio, o calor, as dificuldades da estrada. Então isso é uma apimentada, né, na adrenalina, ou seja, 1 grau a mais de aventura, não é mesmo? Então, no meu entender, você tem graus, né, de desafios e de aventuras. Tá certo? Falou bem o Carlos. Subiu numa moto, você já está fazendo, né? Você queira ou não, você já está se aventurando, ok? Agora, eu gostaria de citar aqui, para vocês terem uma ideia, um motociclista que ele se tornou uma referência para aqueles outros motociclistas que procuram grandes desafios, grandes aventuras, né? Por exemplo, né, estou falando de motociclista, mas uma grande aventura em outro esporte é quem quer escalar o Everest. Isso sim é um grande desafio, não é verdade? Então, obviamente que a gente tem grandes desafios e desafios que não requerem, né, digamos, tanta planejamento, tanta dedicação e etc. Não é mesmo? Você subir num morro aqui, né, da sua praça, de 3 metros de altura, ou subir lá o Everest, obviamente, são aventuras bem diferentes, né? Eu quero citar aqui um motociclista que ele tem 2 recordes no Guinness Book, recordes mundiais, e ele se tornou uma referência dos motociclistas que procuram grandes desafios. O nome dele é Kevin Sanders. Ele é muito conhecido, né? Eu já vou passar aqui para quem quiser saber mais da vida dele, o link, né? o endereço para vocês. Se você quer se motivar, se você quer se espelhar no motociclista que realmente é uma referência de aventura, é Kevin Sanders. E depois ele encontrou a esposa dele, onde acabou casando. Ele é inglês, né? Da Inglaterra, né? E ele começou as grandes viagens em 1997. E ele bateu o primeiro recorde mundial em 2002, fazendo uma navegação, né? Não de barco, mas de moto, né? Uma volta ao mundo, né? Uma volta ao mundo em 19 dias e meio. Em 19 dias e meio, ele deu uma volta ao mundo, né? E aí, então, ele entrou no livro dos recordes Guinness. E depois, em 2003, ele ainda não satisfeito, ele já estava viajando ao mundo. Até então, ele já tinha viajado, ele anos e anos percorrendo o mundo. Conhece a América do Sul, América Latina, na verdade, América Central, América do Sul, como ninguém, porque ele ficou muito tempo viajando por toda essa América do Sul e América Central, né? Altos desafios mesmo, de tudo de moto, tá, gente? E em Quito, eu acho, lá no Equador, ele encontrou, então, uma inglesa que também é motociclista, a Júlia. A Júlia também, ela já estava dando volta ao mundo, se conheceram lá no Equador e casaram. Embora os dois são ingleses, mas se conheceram no Equador. Olha que
e fantástico essa questão do motociclismo, né? É na estrada que nos encontramos, não é mesmo? E aí os dois criaram, em 2004, uma agência de mototurismo que chama Globe Boosters, com S no final, em 2004, onde o lema da empresa deles é: a Globe Booster foi fundada para inspirar e desafiar os pilotos em viagens de longa distância por partes remotas e incomuns do mundo. Então ele faz viagens assim transcontinentais, né? Ele está ele está aqui num continente e vai para outro. Então são viagens longas, que às vezes é quase um ano de viagem. São viagens que ele faz de excursão dele, que ele vai lá para o Alasca e vai para Ushuaia com a turma dele. Então são grandes desafios, né? E o segundo recorde que ele bateu foi fazer Alasca, todo o continente americano até Ushuaia em 35 dias. E o recorde anterior eram 12 dias a mais do que ele. Então ele conseguiu abaixar esse recorde em simplesmente 12 dias. Então ele fez desde o Alasca, lá no último ponto lá do Alasca, né, onde é que todo mundo vai para o Alasca, lá no Perroy lá, fez todo o continente americano até Ushuaia em 35 dias. Então entrou no Guinness também, recorde, né, do Guinness World, o recorde mundial, o segundo recorde que ele bateu, então, mundial, né? Então o primeiro foi 19 dias e meio fazendo a volta ao mundo, e depois o segundo recorde, Alasca a Ushuaia, fazendo continente americano em 35 dias, tá? E em 2004 abriram a empresa Globe Booster. Agora, por que eu estou falando isso? As pessoas que vão fazer viagem com ele, aí que eu estou falando do Moto Aventura, né? Primeiro, que é uma aventura por ser uma viagem muito longa. Então, se é uma viagem longa, obviamente, os desafios vão ser grandes, não é? Porque o tempo, né, as estradas, os lugares, vão surgindo os desafios e a aventura, né? E os lugares do qual ele faz o roteiro não são fáceis. São roteiros extremamente desafiadores e incomuns. É como está no perfil e na missão, né, digamos assim, no objetivo da empresa dele, que é justamente desafiar os motociclistas fazerem essas viagens de aventura. Eu estava conversando com o Neto. O Neto é outro grande motociclista aqui no Brasil, e o Neto viajou o mundo já e conheceu o Kevin Sanders, né? E ele estava explicando que a maneira como as pessoas viajam com o Kevin Sanders é assim: ele faz o roteiro, mas roteiro longo, tá, gente? Às vezes meses de viagem, né? E você tem a opção de seguir ele, então ele vai como guia, e aí tudo bem, você fala, mas cadê a aventura se você vai próximo a ele? Bom, a aventura está na própria roteiro da viagem que ele faz, que sempre é com grandes desafios. Agora ele fala o seguinte: ele deixa você muito livre, ele não está tomando conta de você. Aí que está a questão. Ele faz um roteiro, você acerta com ele como deve ser, e você está livre para fazer esse roteiro como você quiser. Você pode ir com ele ou você pode ir sozinho. Ele também tem um carro, um veículo de apoio. Então, muita gente fala assim, olha, se você quiser ir com veículo de apoio, você tem que sair na frente do veículo de apoio. Porque o carro de apoio vai sair, por exemplo, às 5 da manhã, e se você quiser apoio, você tem que estar na frente do carro de apoio. Então, você tem que sair antes das 5 da manhã. Né? Se acontecer alguma coisa, o carro de apoio vai passar por você. Agora, se você sair antes do carro de apoio e o carro de apoio ir embora, você não vai ter apoio nenhum. Então, você vai decidir como você vai fazer a sua viagem. Ele faz o roteiro e tem outra questão. Às vezes, ele fica naquela cidade, que ele é cheio de reuniões, etc. Ele fala assim, gente, eu vou ficar aqui 2 dias e depois eu encontro vocês lá na frente. Eu alcanço vocês lá na frente. E aí, a turma dele continua sozinho. Entende? Então, ele assim, é um cara que tem uma mentalidade diferente na questão do turismo, e embora ele tenha uma agência de mototurismo, mas ele deixa bem claro
que cada um é dono de si e que vai ter as aventuras e você vai ser o responsável pelas suas aventuras. Embora o roteiro é ele que fez, ele dá uma infraestrutura e que agora, se você quer ir com ele, você tem que esperar os 2 dias que ele ficou na cidade para continuar com ele. Só que diz que ele anda muito rápido, ele pilota demais. Provavelmente você não iria conseguir acompanhá-lo na viagem, né? Se ele fosse encontrar a turma lá na frente. Então, esse é o perfil de uma empresa de mototurismo que ele faz dessa forma. Ele faz roteiros longos de viagem e cada piloto vai decidindo no dia a dia como que ele vai seguir a viagem, segundo isso, como eu estou explicando para vocês. Então, esse aqui é o Kevin Sanders, tá aqui, ó, tá? É o Kevin Sanders da empresa Globe Boosters, tá vendo? Globe Boosters, tá bem? Então, vocês encontram aí no Google, gente, a vida dele, a história dele, tá lá como Kevin Sanders e Julia Sanders. E leia a história desses dois. Olha, você vai ficar realmente motivado a fazer uma longa viagem, tá bem? E é um exemplo para nós. Então lá tem as viagens que ele fez, a viagem pela América do Sul, pela Europa. Ele viajou o mundo já, né? Ele está anos e anos viajando. E em 2004, então, montou a Globe Boosters para os grandes desafios para aqueles que querem se aventurar. Tá bom? Então, esta é um assunto, gente, que muita gente tem N tipos de aventuras, de graus, não é? De dificuldades e tudo mais, não é mesmo? Agora, volto a falar que ter moto, né, é um estado de espírito, né? Como eu quis ir lá para a Transamazônica, eu estava naquele momento querendo um grande desafio, né? Nem sempre a gente quer um grande desafio. Você não quer arriscar, você acha que... Você sabe, você vê o teu estado de espírito mesmo, né, gente? Às vezes você percebe que você não está naquela época de fazer grandes viagens, grandes loucuras. Tem gente que até vende a moto, porque ele, não tô legal, vou vender a minha moto e daqui um tempo eu compro de novo. Eu conheço pessoas que é assim, que chega num momento assim de tanta reflexão enfim, que ele precisa dar um tempo, que ele chega a vender a moto, fala assim, não, agora não é hora de andar de moto. E tem outros que falam assim, meu Deus, eu já tenho moto, eu quero fazer uma viagem muito desafiadora, eu quero fazer uma viagem que vai ser uma aventura atrás da outra. Então é um estado de espírito mesmo, né, gente, tá? Agora, em relação aos dados daquele artigo que eu estava lendo para vocês, né? A gente está falando de motivação, etc. Eu não quero ser aqui exaustivo, porque é interessante esses dados aqui, tá? Por exemplo, né? Fatores mais relevantes praticantes, né? Aqui, ó. Numa viagem de aventura. Depois eu vou falar de uma viagem de mototurismo, né? Numa viagem de aventura. Ter contato com o ambiente natural, de interação com a natureza, apreciação da beleza, do belo. 79% eu estou falando em ordem, então, decrescente. Aquelas porcentagens de motociclistas que mais optaram, né, por esta motivação. Então, assim, ter contato com o ambiente natural. Então, isso são viagens de aventura, né? Por exemplo, quem vai fazer a carretera austral, gente, você tem um contato com a natureza enorme, porque lá não tem muita infraestrutura onde é que você vai passar, é justamente com as montanhas, com a Patagônia. Então você vai estar inserido fortemente na natureza. Frio, calor, chuva, tudo, né? Então assim, essa sensação forte que você tem de participar dos fenômenos naturais, porque a moto nos permite nós termos essas sensações, não é num carro todo fechado com ar-condicionado, não é mesmo? Então, este tipo de motivação, a maioria, quase 80% dos motociclistas se motivam em cima desse tipo de motivação. Ambiente natural e integração com a natureza. O segundo é a emoção. 72% dos motociclistas fazem uma viagem de aventura devido à emoção,
né? Adrenalina, entusiasmo. 60% amigos, prazer de compartilhar a atividade com outros. Olha que legal. Então, primeiro lá é a natureza, depois o fato de você ter adrenalina na viagem, o entusiasmo, e depois amigos. Com 50%, realização, superando desafios para atingir metas difíceis. Mas esse não é o primeiro, esse é o quarto em motivação, que é a realização de superar desafios. Depois tem fuga, escape, né? Mudança de rotina. Olha que legal. De casa do trabalho. Então ele quer mudar essa rotina. Então esse é o quinto em termos estatísticos, né? 44% deles responderam que é o controle. Manter o controle físico e mental do corpo. Olha, gente, percebam o que o motociclismo, há N possibilidades que o motociclismo nos oferece. Eu estou fazendo aqui um resumo de tudo que a gente procura, não é mesmo, no motociclismo. 30% dos motociclistas falaram habilidade, usando a perícia para executar tarefas muito difíceis. Então, é o quanto que ele se acha que está apto a fazer aquela viagem, né? Usando a perícia que ele tem, né? O treino, a técnica que ele tem para executar tarefas muito difíceis. Depois tem o espírito, atividade com experiência espiritual. Então ele quer viajar para uma questão mais espiritual. E tem muitos que viajam assim, né? Medo, temor, superando o medo. Olha só que legal. Isso superando o medo, tem aqui 19% dos motociclistas. Arte, percepção da atividade como sendo uma arte. 9% dos motociclistas. O risco, o perigo como motivação direta. Então, só 7% se motivam pelo risco, né? Pela imagem, melhora em como se é percebido. Ou seja, ele quer perceber uma imagem, um cenário. Ginástica, poder praticar atividade física, meio para manter fisicamente apto. Então, isso apenas 5% dos motociclistas vão por essa razão, se motivam por isso. E competição, competir com outros. Então, em termos de interesse, de motivação, tem lá o contato ambiente natural e com a natureza, apreciando a beleza. Depois vem a emoção, estar com os amigos, a realização para superar grandes desafios, a fuga, né, sair da rotina, o controle, manter o controle físico do corpo e mental, a habilidade, usando a perícia e executar tarefas difíceis, o espírito, o medo, a arte, o risco, a imagem, a ginástica e a competição. Então esses aqui foram relatos, está aqui ó, a tabela com as porcentagens e o número de motociclistas que responderam cada uma desses itens como motivação de motoaventura. Olha aí que legal. Isso saiu desse artigo que eu li para vocês, né? Do Carlos Eduardo de Almeida Ramoa, que saiu na revista Turismo, Visão e Ação, tá? Então, essa aqui é uma tabela que ele tirou, então, dessas informações, que ele montou essa tabela, né? Bem, e vou só rapidamente aqui, e para os praticantes de mototurismo, não de aventura. Então, aqueles que praticam mototurismo, né, mas não com essa visão aqui de viagem de aventura, em ordem decrescente, né, os primeiros é o que mais responderam aquele item, o que foi? Desenvolvimento cultural, físicos, depois emocionais, pessoais, possibilidade de fazer novos amigos, desenvolvimento cultural, possibilidade de visitar locais históricos. Então, olha só, a diferença, né, entre um e outro. O desenvolvimento cultural, a possibilidade de vivenciar outras culturas. Ele não está muito, o foco dele não é muito aventura, mas é ele conhecer outras aventuras. Olha só a questão da meta, do objetivo de cada motociclista, né? Então agora eu estou relatando aqui o mototurismo, o perfil de quem está mais voltado ao mototurismo e não motoaventura. Então quais são as motivações dele? Conhecer novas culturas, poder relaxar mentalmente, em busca de aventuras emocionais,
possibilidade de fazer novos amigos, possibilidade de visitar locais históricos, possibilidade de aumentar o conhecimento geral, possibilidade de aprender algo novo, poder viajar de maneira econômica, sem muitos gastos, possibilidade de visitar amigos e parentes, para testar limites, busca por alimento espiritual, praticar escapismo. Essa foi boa, praticar escapismo. Poder relaxar fisicamente, por fazer bem à saúde, ter contato com o sol, buscar por nostalgia e buscar por calor ou frio. Tá? Esse então, tá aqui, ó, os dados do mototurismo, dados científicos, tá? Então, o Carlos, né? O Carlos Eduardo montou essa tabela para os motociclistas que têm perfil de mototurismo, né? Não tanto de aventura, e quais são os itens que mais optaram, né, por motivação. Antes de você ter lido isso daí, o Hugo, que está aqui com a gente no Instagram, ele escreveu assim aqui: boa noite, Hugo. Oi, Hugo. Só pelo fato de nos colocarmos em situações onde claramente não temos o controle, já é um exercício de escape do nosso dia a dia, que você falou de escapismo. De escapismo aí, tá vendo? Isso aí. A pesquisa foi muito bem feita. Leiam esse artigo, tá, gente? Aqui, ó. Mas o Hugo falou antes de você ler, né? Tá dentro do Hugo, que legal aí. Tá? Aqui tá, ó, o nome, a revista, tá? Desculpa aqui, ó, a que eu fiz para mim, né? Tá? Olha aí, tá aqui os dados, tá? Para quem quer algo mais científico, tá bom? 428 motociclistas, não é fácil fazer uma pesquisa assim, né? O Carlão tá falando queria ver uma tabela dessa com pessoas com mais de 50 anos. Não sei se eles fizeram com idade aí. Poxa, Carlos, eu não vi a questão etária, né, da faixa etária dos motociclistas. Seria uma outra análise. Mas isso é uma outra amostragem, né? Se você criar uma amostragem com uma faixa de idade, é um outro tipo de pesquisa, né? Então, acho que ele não tem. Eu acho que nessa pesquisa ele pegou 428 motociclistas de todas as idades, tá bem? Tá? Agora, só para finalizar, essa é uma tabela pequenininha, já que a gente está fazendo vários levantamentos estatísticos, né? De motivações para quem gosta um pouco de aventura e para quem é voltado mais ao mototurismo. Agora, relacionada ao ecoturismo, né? Voltada mais às questões ambientais, né? Então ele usa a moto para poder se motivar com essas questões ambientais. Então tá lá. No contexto do ecoturismo, são aspectos que motivam a viajar com uma motocicleta. Atividades do ecoturismo. Eu já vou mostrar a tabela para vocês. Interesse no ambiente natural do destino. Por exemplo, eu tenho um interesse muito grande pela Patagônia, pelo jeitão radical que é aquela natureza lá da Patagônia. Então tá lá, ó, interesse no ambiente natural do destino. Tem gente que vai para Ushuaia, para a Patagônia, devido àquele ambiente natural que é aquela região. É muito particular, né? Assim como eu gosto de ir para o deserto também. Então, muita gente, e eu me enquadro numa delas, né? Que o destino, aquele ambiente natural que lá se encontra, é o meu motivo de viagem. Deserto do Atacama. É um lugar fascinante, é um cenário atrás do outro que me tira o fôlego. Isso para mim, devido ao meu gosto, né? Porque a gente não discute a questão do gosto. Cada um... Tem gente que olha aquilo lá, como, o que eu vou fazer lá no Atacama? Aquelas montanhas lá cheias de pedra e não tem nenhuma árvore nem nada. Você tá louco? Eu vou falar para quê? Então, aí tem outros que Nossa, fala assim, é um dos lugares mais lindos do mundo. Então é difícil essa questão do gosto. Mas pelo meu gosto, eu gosto de conhecer lugares um pouco radicais em termos de fenômenos naturais. A Patagônia, desertos, não é mesmo? Amazônia. Na Amazônia, né? A Marcita me lembrou bem, que eu também queria conhecer a Amazônia um pouco. Então é o lugar que está me chamando, que está me motivando a fazer a viagem de moto. Não é? Então tem lá, ambiente natural do destino, interesse na cultura local do destino. Por exemplo, a cultura andina é uma cultura milenar,
que você vai descobrir lá coisas que já... O próprio Império Inca e Machu Picchu, não é mesmo? Tem gente que vai lá para quê? Para conhecer um pouco aquele povo Inca que já existiu, a sua inteligência, a sua engenharia, que até hoje desafia os grandes pesquisadores a entenderem aquelas construções que fizeram, como cortaram aquelas pedras que parecem um aço de uma maneira tão milimétrica, que ferramentas que usavam, por que fabricavam toda aquela engenharia daquela forma. Então, assim, interesse na cultura local do destino. Machu Picchu é um exemplo, que é um dos lugares mais visitados do mundo por turistas, né, de todos os cantos. Depois, consome produtos e serviços do destino. Consome produtos e serviços do destino. Tem muita gente que gosta aqui de ir para Serras Gaúchas para degustar um bom vinho. Então, assim, a motivação dele, ecoturista, é na questão mais gastronômica, né? Bons restaurantes, boa culinária, tá certo? Então, tem esse fator que você viaja devido a uma gastronomia regional que lá tem, né? E que você gosta, que quer conhecer. Depois, um outro item, contribui para a conservação da região visitada, né? Então, contribui para a conservação da região visitada. Por exemplo, a Transamazônica é um exemplo, né? Tem muita gente que vai viajar para entender como é que estão lidando com aquela situação da Transamazônica ou da Amazônia em si. Tem gente que vai lá, que pega um mês de férias para entender aquele sistema, como é que é feito, as pessoas, a cultura, a realidade deles, para a gente não fazer maus julgamentos ou errôneos julgamentos. Aliás, a gente não deve julgar, né? Porque a realidade de um lugar, às vezes, é bem diferente da nossa. Então, ir entender toda essa questão local, né? Específica daquele local, não é mesmo? Então, tem gente que vai lá para saber um pouco mais sobre isso, né? Utiliza ou preocupa acomodações, meio de hospedagens ambientalmente adequados. Então, tem gente que vai para aquele lugar porque tudo lá está conforme o ambiente, né? Ou seja, não feriu tanto a natureza, né? A gente está falando sobre ecoturismo. Preocupação, cuidado em relação à cultura ou costumes locais. Preocupação, cuidado em relação aos impactos ambientais. Minimiza os impactos no ambiente natural do destino. E evita áreas com muito visitantes ou que estão sob gestão controlada. Ou seja, não gosta de muita gente, ele vai para uma região mais isolada. Gente, isso é um resumo, está aqui a terceira tabela, né? Essas atividades do ecoturismo para usando motociclistas, né? Tá aqui então para vocês terem aí um resumo, tá? Olha aí, que legal. Não, aí não, aqui. É que eu estou no meu celular. Vou chegar mais perto aqui, né? Ei, Tony, boa noite, hein, Tony? Tá vendo? Sarada maníaco. Olha, em meia horinha aqui, eu já levantei tantos itens que podem motivar você ter uma moto. E se você tem uma moto, um desses itens aqui, você vai se identificar com ele, né? E vai viajar, ou enfim. Então tá aqui, olha. Olha aqui quantos dados. E tem mais tabelas, mas eu tirei algumas tabelas que estão diretamente ligados com o nosso assunto de hoje, da nossa live, Conversa Curta com Tutu Rossi e Marcita, tá bem? Então tá aqui, ó, as tabelas, né? O que motiva o mototurismo de aventura, o que motiva o mototurismo e o que motiva o ecoturismo, né? Algumas delas. Só que isso foi feito com levantamento estatístico com 428 motociclistas. E aqui estão a quantidade de motociclistas e a porcentagem correspondente à resposta de cada um. É um artigo legal, porque ele veio trazer embasamento científico para a nossa conversa de hoje e também definir algumas coisas, né? Alguns itens dentro de um aspecto mais aventureiro, outro a questão mais turística e outro mais de ambientes naturais, né? Entende? É a questão mais de ecoturismo, tá bom? Então tá aí, gente. Algumas pessoas escreveram alguma coisa aí. Então, Marcita, eu vou dar uma olhada aqui. Vamos ver quem escreveu aqui alguma coisa aqui.
Opa, ixi, já tirei tudo aí. Aqui, parei. Carlão, o que eu procuro no motociclismo? Só pelo fato de nos colocarmos em situações onde claramente não temos o controle, já é um exercício de escape do nosso dia a dia. O Carlão está falando, queria ver uma tabela dessa com pessoas com mais de 50 anos. Seria interessante, né, Carlos? O Bersotti falou aqui, Moto Viajeiro. Tutu, aqui é o Leno, tudo bem? Eu quero no motociclismo uma paz de espírito e curtir e conhecer lugares e pessoas. Olha aí que legal, hein? Bacana, Leno. A Denilze Beltrame. Boa noite, amigos. O Carlão está falando. Depois do meu acidente, eu vejo tudo de outra forma. A moto é a minha válvula de escape dos meus problemas. A dor de ficar por quase um ano me fez refletir muito, irmão Tutu. Ou seja, o Carlão ele teve um gravíssimo acidente e ele ficou um ano, né? Aí hospitalizado, longe da moto. E, enfim, não foi nada fácil e foi de difícil recuperação, porque ele se quebrou muito, né? Então ele hoje olha a moto diferente, né? O Hugo tá aqui falando boa noite, o Tony Saara Manico tá aqui. Opa, tô aqui, ô Tony! Final de semana joia, hein? Nossa, tivemos aí uma felicidade de estarmos com amigos aí no final de semana, no domingo, não, no sábado, né? Do almoço lá em Piracicaba, na Rua do Porto, num bom restaurante, comendo lá os peixes que eles fazem, né? É um encontro organizado pelo Márcio Rodrigues, do Motoca de Papo de Motoca, né? Tá certo? Conversando que a gente se entende, ele fala. E tá certo. O Carlão tá falando que gastronômica, vem pra ilha. E ó, pra quem não sabe, o Carlão XL, eu sempre falo dele porque é um irmão da gente, muito amado, né? E ele faz, gente, ele é chefe, viu? E ele se tornou um chefe de cozinha. Ele me manda os pratos de gastronômicos que eles fazem lá, peixes, camarão, pizza, coisas de massa. E às vezes ele vai pescar, ele faz os peixes diferentes lá, sabe? E ele sempre me manda aí uma culinária que ele está inventando. Ele fala assim, vem para cá, Tutu. E ele fala assim, se você vir para cá, uma das obrigações que nós temos, todo mundo que ele apoia, porque ele apoia muitos motociclistas, você tem que aprender a fazer pizza. Ele tem um belo de um forno, então você vai fazer a massa, o molho da pizza, você vai aprender a fazer pizza. É a exigência que ele faz para quem vai lá, né? E eu tô pronto para aprender a fazer pizza, viu, Carlão? Aí, ó, o pessoal tá falando tudo ok. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. O Hugo. Essa eu já falei. Já falou do Hugo aqui, Marcita falou. Tem o Nelson. O Carlão tá falando, vou levar você e Marcita para fazer uma grande aventura em Vera Cruz, Bahia. Serão 27 praias, culinária muito boa. Vai sair daqui um chefe. Ai, Carlão, vou ter que ir logo aí, não é possível desse jeito, viu? O Nelson Romano. Opa, o Nelson Romano é de Capão Bonito. É outro chefe. E outro chefe também. Esse é o chefe dos pães. Faz um pão italiano. Gente do céu, dos deuses, viu? Bem, o Nelson Romano está falando, porque se a pessoa sai para uma viagem de meses ou anos, ou a pessoa tem muito dinheiro pessoal, ou trabalha em seus roteiros para pagar as despesas. É verdade. Tem hoje formas, gente, de você ir viajando e trabalhando, né? Então tem sites especializados. O Journal estava aqui. O Journal to Words. Aqui O Rodrigo e a Amanda, eles só voltaram agora. Estão voltando ainda, nem sei se já chegaram no Brasil, devido à pandemia, né? Estava aqui na live. Mas eles já estão mais de um ano viajando. E eles entraram num site que eles, no lugar do qual eles se hospedam, eles fazem trabalhos na região ou na própria hospedaria em troca de alimentação e de habitação para dormir, né? Em troca de trabalho. Então tem um site especializado nisso.
Já são mais de 1 milhão de pessoas que estão viajando ao mundo dessa forma. Eles trocam trabalho por habitação e alimentação e vão viajando o mundo. Fica um tempo naquele lugar, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Mas para isso, você tem que se cadastrar no site, tem que ser aprovado, tem que ter um perfil, tá certo? E tem muitos viajam assim para aprender uma língua, né? Para conhecer outros lugares, para conhecer outra cultura. Então, o que o Nelson Romano está falando é verdade. Ou você tem muito dinheiro, ou você arruma uma forma de ganhar dinheiro durante a sua viagem. Tá bem? O Pedro Pinto Angel, só para não esquecer, já tá arrumando a próxima besouro fora do zóio? Ô Pedrinho, ainda não, viu? Mas tô de olho, mas não arrumei ainda não. Eu já tô de olho. Lá, o Nelson está falando como ele se resolve com relação a sustento, hospedagem e tudo mais. Acabei de falar, Romano. Tem sites especializados que vão te orientar para isso hoje, né? Tá? Boa noite. Olá, meus amigos. Nelson Romano. O Edu, que vai viajar ao mundo. Perrengue foi subir Peru, 3.700 metros de altura com a vovó carburada. Isso sim foi aventura. Para quem não sabe, ele tem uma Africa Twin, antiga, né? O Eduardo Delbel. O Eduardo, ele vai fazer uma viagem ao mundo e diz que se aventurou aí, ó, pelo Peru, subindo 3.700 metros de altura com uma moto carburada, né? Tá certo? Tá o Rubens. Noroso tá aqui conosco, falando boa noite. Ô, Rubens, saudade de vocês, viu? Gente boa demais. O Sérgio Silva tá aqui. O Rota Carioca Turismo também entrou. Legal demais. O SS Science 1982 também está conosco. Silvano, eu já viajo só. Semana passada fiz 1.500, 750 com chuvas. Nossa, olha isso, é uma aventura, hein, Silvano? Para viajar 1.500 quilômetros e 750 quilômetros com chuva não é fácil não, hein? Fernanda Tegazini, tá aqui a Fernandinha. Opa, nos lugares mais difíceis estão as paisagens mais bonitas. Geralmente isso é verdade, né? Nos lugares mais difíceis de acesso, nas secundárias, saindo das autobans da vida, das autoexpress, né? Você indo nas vicinais lá, não é isso? Tá? E você vai encontrar lugares bonitos também. Bom, gente, é isso então. Família Gomes está aqui, olha, Vale dos Vulcões. Estava falando de estradas. De estradas. Vale dos Vulcões, tá certo. Do Iuni ao Lago. Isto, obrigado, Carlinhos. Família Gomes, sensacional, né? Puxa vida. O Emerson Campana tá aqui. Opa, o Carlão XL também tá, já li o que ele falou para nós ainda há pouco. A Líbera tá aqui. A Líbera? A Líbera tá aqui, é a que fez esse aqui do Iuni. Então. Essa Rota dos Vulcões aqui, né? Uhum. A Líbera, outra motociclista de mão cheia. Beijão para vocês, tá, Líbera? Tá? E se aventurando aí que a gente tá seguindo você, viu? Muito bom mesmo. Bem, gente, eu acho que por hoje é isso, né? Foi mais um bate-papo, assim, no sentido de trazer algumas informações. Eu achei legal este artigo, porque é embasado cientificamente, né? É feito com muito cuidado e com uma amostragem bastante significativa de motociclistas para chegar nessas tabelas, né, de motivações, tanto para motociclistas que gostam de uma aventura, para aqueles que gostam apenas de um turismo mais light, né? Não sei se existe isso, turismo mais light, mas usando bom senso a gente entende o que quer dizer, né? E aqueles voltados mais ao ecoturismo, né? Ambientes naturais, né? Então é isso. Agradeço demais a colaboração de todos vocês, como sempre. Sempre gostoso estar aqui e a gente trocando ideias sobre esse universo lindo demais, apaixonante que é o motociclismo, as duas rodas, não é?
E foi legal porque também vimos que a construção, a fabricação de motos está crescendo, bateu o recorde agora em setembro, não é mesmo? Fico muito contente com isso, tá bem? E também que melhorou um pouco a questão das leis da Carteira Nacional de Habilitação, como eu li no começo, né? E a grande descoberta do Puma, do gatinho de Nazca, o gatinho de 37 metros, descobriram agora no começo do ano. Então, foi um resuminho da nossa conversa curta com Tutu Rossi e Marcita, desta segunda-feira. E próxima semana que vem tem mais. Compartilhe a live, entre no nosso YouTube, né? Tutu Rossi Mototurismo no Instagram. Aí lá no texto, lá em cima, no Linktree, na Bios, cliquem lá e tá lá, YouTube. Aí clique no YouTube e se inscrevam, gente. Nos ajudem a chegar aos 10 mil inscritos até dezembro. Já estamos com quase 550 inscritos, não é? Só falta aí uns 9.450. Então estamos... Tá chegando lá. De um em um, né? Então se inscrevam no nosso YouTube. Os vídeos, né, as nossas lives, a Márcia faz um downloads que estão lá no nosso YouTube e outros vídeos também que estamos postando lá. Muita coisa interessante, muitas informações, não é mesmo? E hoje um pouquinho mais de informação aí sobre essa questão do Moto Aventura e do mototurismo. Valeu? Uma abençoada semana, gente, e fiquem com Deus. Segunda-feira tem mais e é na estrada que nos encontramos. Joia! Nossa, e esse malucão aqui do Kevin Sanders.